Democracia é o regime político mais celebrado no mundo e, no meu ponto de vista, pouco praticado hoje em dia. Porque são tantas as violações do princípio da soberania popular. A soberania popular está na representação. Portanto, os órgãos do Estado, como, por exemplo, o legislativo, sobretudo, ele deve, na concepção da democracia representativa, ele deve representar os vários grupos sociais, os vários interesses. A democracia não se restringe ao ato de votar. A democracia exige uma permanente participação daqueles que têm os seus direitos consagrados na Constituição, ou seja, o povo. Muitas vezes nós achamos que a democracia existe, as democracias existem há muitos séculos, há muitos anos, mas as democracias são distintas. Por exemplo, na democracia grega você tinha os cidadãos e tinha aqueles que não tinham os escravos, que não tinham direitos. Em Roma também. Na democracia moderna, que é uma democracia construída ao longo do século XX, até 1928, as mulheres não tinham direito de voto na Inglaterra, o sufrágio não era universal. No período liberal, quem tinha direito a voto eram os proprietários, os não proprietários não tinham, estou falando do século XIX. A conquista da democracia, ou seja, do sufrágio universal, demorou até o início do século XX. Os negros nos Estados Unidos passaram a votar depois de 1965, um esforço enorme de Lyndon Barnes Johnson, um grande presidente americano, herdeiro do presidente Roosevelt. Johnson é que, numa disputa com o governador George Wallace do Sul, Johnson conseguiu o voto dos negros. E de lá para cá a democracia oscilou entre amores e ódios. Eu vejo às vezes nos debates públicos no Brasil que existe uma certa dificuldade em entender como ela deve funcionar. Porque a democracia, hoje, como eu estava dizendo, ela não envolve apenas os direitos civis, os direitos políticos, o direito de votar. Ela envolve o direito de participar nas decisões cruciais. Por exemplo, o orçamento é uma peça particularmente sensível aos processos democráticos. Por quê? Porque o orçamento, na verdade, distribui os recursos que o Estado captura entre os projetos que são considerados mais desejáveis. Então nós temos hoje uma tentativa de se fazer isso de cima para baixo, sem uma discussão política, democrática, que precisa, é claro, reconhecer as restrições que nós sabemos que existem na distribuição de recursos. Você não tem uma liberdade absoluta, mas, por exemplo, para você discutir democraticamente o orçamento, você tem de discutir, sobretudo, uma coisa: quem paga e quem recebe. E no caso do Brasil, quem recebe frequentemente não paga, e quem paga não recebe.